É excelente essa pergunta, porque ela me permite falar sobre essa nova visão que o Ministério Público tem, né? Quando eu entrei no Ministério Público, 20 anos atrás, a gente tinha uma postura de promotor combativo. Dizer que o promotor era combativo era um grande elogio, né? Então, é aquele promotor que está pronto para o combate, né? Para o enfrentamento. E hoje, a nossa visão, ela é muito mais de articulação, de comunicação com os atores, né? E os ganhos desse novo papel do Ministério Público, eles são mais visíveis. Nada mais fácil para um promotor de justiça que ingressar com uma ação. Em alguns casos, a gente vai ter que fazer isso, né? Mas nesse movimento, né, de criação de políticas públicas, de estruturação de ações concatenadas, o papel de articulação do Ministério Público, ele é muito relevante, porque ele permite colocar em discussão atores diferentes que às vezes têm visões opostas sobre um tema, mas que buscam solução para um problema comum. E aí, quando o Ministério Público tem sucesso nessa articulação, a solução ela aparece e nós podemos trazer um resultado muito mais rápido para a sociedade, né? Voltando novamente ao Prodevida, e quantos municípios, né, confiaram nessa proposta do Ministério Público, aderiram a um termo de compromisso e conseguiram implementar minimamente ali as políticas públicas em favor dos animais. Talvez se nós tivéssemos investido em uma estratégia de judicialização, de responsabilização, nós ainda não teríamos um acórdão, uma sentença para execução. E não teríamos ainda, né, ações ocorrendo no mundo real. Então, eu acredito muito nesse papel, é um viés hoje do Ministério Público, do sistema de justiça como um todo, buscar esse lugar do meio, né? Esse lugar onde todos se encontram, favorecer o ganha-ganha, e através aí de estratégias, né, de estratégias autocompositivas de conflitos. Então... Doutora, ainda é um desafio também, assim, existe uma evolução, mas ainda há algumas dificuldades ainda. Nós temos 800 e tantos municípios em Minas Gerais. Para os gestores entenderem essa dinâmica, por exemplo, nós temos muitos eventos culturais, né, que são tidos como culturais e que ainda usam o animal como coisa, né, como um objeto de distração. Ainda existe essa dificuldade ainda das pessoas entenderem que a gente precisa não acabar com os movimentos culturais, mas entender que o animal ali, ele não é um objeto ou de sacrifício, ou de ser sacrificado, ou de não ser observado as questões de saúde dele. Primeiro, porque ele é um fim em si mesmo, então ele tem sentimento, sente dor, fome, frio. E segundo, que ele também pode até ser um objeto de transmissão de outras doenças, né? Como é que a senhora vê tudo isso? Então, a Declaração de Cambridge, né, ela reconhece que fisiologicamente todos os vertebrados e algumas espécies de invertebrados, como os polvos, eles têm essas características similares a nós. Então, de um ponto de vista da ciência, né, da neurociência, não há diferença de um cavalo, que é usado, por exemplo, para vaquejada, de um suíno para um cachorro. Mas nós sabemos que existe um especismo, inclusive dentro do movimento de proteção animal. As políticas públicas, né, os arranjos de proteção, eles são muito voltados para os chamados pets, né, os animais de companhia. Então, existe muito mais atenção para proteção de animais que nós elegemos aí para fazer parte da família multiespécie. Sim. Mas existe um silêncio, no mínimo, com relação aos animais, por exemplo, que nós consumimos, que são produzidos aí para fornecer alimento para as pessoas, que são os animais que mais sofrem no mundo. Então, realmente é muito desafiador tratar desses temas, mas a Constituição, ela abriga e protege todas as espécies da crueldade, né? Nós deveríamos estar falando mais de outras espécies, né? Você mencionou aí algo que é totalmente gratuito, que é o uso de animais para entretenimento. Isso jamais deveria ser permitido, é a minha visão, né? Mas a lei está aí, regulamenta os rodeios, as vaquejadas, né? Mas são práticas que por si mesmas causam sofrimento para os animais. Os desafios são de superar esse especismo, né, que Gary Francione chama de esquizofrenia especista, porque todos os animais eles sentem de um mesmo modo o sofrimento e todos eles têm essa capacidade de sofrer, então deveriam ser poupados desse tipo de tratamento cruel. E
enfim, mas eu acho que a gente se favorece do diálogo, né? Então, eu confio nesse poder da construção de caminhos, né, para que o mundo ele seja um pouco menos hostil para todas as espécies, né? Mas o fato é que hoje as políticas e as discussões, elas giram especialmente em torno de cães e gatos, né?